Boa noite a todos. Solicito, senhor primeiro secretário, para que proceda a chamar os seus vereadores. Carlos Aparecido Jamarino, Carlos Alberto Sartori, César Augusto da Silva, Décio da Rocha Carvalho, Joilson Batista Militão da Silva, Juliano Feliciano, Marcos Paulo da Silva, Maurício Casimiro de Lima, Pedro Tadeu Estranguete, Rafael Donizete Lopes. Sob a proteção de Deus, Nossa Senhora Aparecida, declaro aberto o trabalho da segunda sessão ordinária do 4º ano legislativo, da 16ª legislatura, no dia 11 de fevereiro de 2016. Convido o vereador Joilson que faça a leitura da Bíblia. Eu saúdo a todos com a boa noite. Salmo de número 118, está escrito assim: a alegria dos justos pelo Salvador. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Estou feito passar um pequeno expediente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Carlinhos. Tendo em vista o falecimento do Dr. Arquimedes La Santina, que foi assessor da Câmara Municipal assessor jurídico, né? Por mais de 35 anos, eu requeiro que o pequeno expediente seja suspenso em homenagem ao Dr. Arquimedes La Santina. Comentar o pedido do vereador, está em votação. Aprovado, vereador. Suspenso o trabalho para que nós possamos fazer homenagem ao diretor desta casa, Arquimedes La Santina. Eu peço a palavra, presidente. A palavra, vereador Carlinhos. Senhor presidente, vereadores, público aqui presente, internautas, imprensa escrita, daqui a alguns minutos, ouvintes da Rádio Clube de Itapira, faço uso da palavra nesse pequeno expediente em homenagem ao Dr. Arquimedes La Santina, que ao longo de 35 anos prestou serviço a essa Casa de Leis. A princípio, trabalhou no cargo de secretário administrativo, passando depois para técnico jurídico. O Arquimedes nasceu em Itapira, aos 28 dias do mês de abril do ano de 1938. Era filho também dos saudosos Leonel de La Santina e Lucinda Sescon de La Santina. Formando em Direito pela Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais da PUC Campinas, e depois veio trabalhar na Câmara Municipal, como já disse anteriormente, no cargo de secretário administrativo, e passando para assessor técnico jurídico em 28 de dezembro de 61, função que exerceu até julho de 77, quando assumiu o cargo de diretor administrativo da Câmara, função que exerceu até sua aposentadoria no ano de 1996. Portanto, foi um servidor a esta Casa de Leis, trabalhou, foi velado aqui na casa como homenagem, e também seus familiares estiveram aqui presentes, seus primos, tios, né, que é uma família Sescon numerosa em Itapira, estiveram aqui prestando as últimas homenagens ao Arquimedes. E aqui, em nome da Câmara Municipal, dos funcionários, dos vereadores, faço essa homenagem nessa noite, que os vereadores também, em nome de todos, né, que suspendemos o pequeno expediente, em homenagem ao nosso amigo aqui, o Arquimedes La Santina, e também extensivo aos seus familiares, né, que tanto trabalhou, que fez por essa Casa de Leis, e hoje recebe a homenagem desse plenário. Muito obrigado a todos e uma boa noite.
Peço ao primeiro secretário para chamar os senhores vereadores. Carlos Aparecido Jamarino, Carlos Alberto Sartori, César Augusto da Silva, Décio da Rocha Carvalho, Joilson Batista Militão da Silva, Juliano Feliciano, Marcos Paulo da Silva, Maurício Cassimiro de Lima, Pedro Tadeu Stringuete, Rafael Donizete Lopes. Esgotado o tempo regimental do pequeno expediente, passamos de imediato ao expediente. Isto feito, passamos a leitura das matérias constando do expediente. Passamos ao parecer de projeto de decreto legislativo. Parecer 06/2016. Zero 2016. Será que está na ordem aqui? Projeto de decreto legislativo. Não estão aqui. Cadê os pareceres? Estão pedindo os pareceres lá. Já está nos pareceres? Não, está aí, ó. Falta só o parecer. Aqui, ó. Dá para o doutor aí. Foi na ordem que eu pegando. Parecer 1/2016. As comissões que a este subscrevem, instadas que for exarar parecer ao projeto de lei 1/2016, de autoria do chefe do Poder Executivo, que autoriza a renovar convênios celebrados na área de cultura e turismo, após minudentes e acurados estudos sobre as proposituras em análise, acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito da via, deixo a critério do colendo do plenário. É este o parecer. Bem, isso mesmo, pulou não. Pela ordem. Ao som do... Das comissões, né? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Tendo parecer favorável, requeiro que venha a ordem de hoje para ser discutido e votado. Alimentar o pedido do vereador. Está em votação. O projeto vai e volta para ser discutido e votado na ordem. Aprovado pelos vereadores. Parecer 2/2016. As comissões que a este subscrevem, instadas que for exarar parecer ao projeto de lei número 2/2016, de autoria do chefe do Poder Executivo, que autoriza a abertura de decreto especial no valor de R$ 130 mil, após minudentes e acurados estudos sobre as proposituras em análise, acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito da via, deixo a critério do colendo do plenário. É este o parecer. Pela ordem, senhor presidente. Vereador. Tendo parecer favorável, que venha a ordem de hoje para ser discutido e votado. Alimentar o pedido do vereador que venha a ordem do dia para ser discutido e votado. Aprovado pelos vereadores. Ordem do dia de hoje. Votado. Parecer 3/2016. E na ordem, 6 e 7. As comissões que a este subscrevem, instadas que for exarar parecer ao projeto de lei 3/2016, de autoria do chefe do Poder Executivo, que autoriza a abertura de decreto especial no valor de R$ 29.130,09, após minudentes e acurados estudos sobre as proposituras em análise, acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito da via, deixo a critério do colendo do plenário. É este o parecer. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Tendo parecer favorável, que venha a ordem do dia de hoje para ser discutido e votado. Alimentar o pedido do vereador que vai a ordem do dia de hoje para ser discutido e votado. Está em votação. Aprovado pelos vereadores. Na ordem do dia de hoje. As comissões que a este subscrevem, estados que for exarar parecer ao projeto de lei número 4/2016, de autoria do chefe do Poder Executivo, que autoriza a abertura de decreto especial no valor de R$ 600 mil, após minudentes e acurados estudos sobre as proposituras em análise, acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito da via, deixo a critério do colendo do plenário. É este o parecer. Pela ordem, senhor Pela ordem, presidente. vereador. Tendo parecer favorável, que venha a ordem do dia de hoje para ser discutido e votado. Alimentar o pedido do vereador que vai a ordem do dia para ser discutido e votado ainda hoje. Aprovado pelos vereadores.
As comissões que a este subscrevem, estados que forem exarar parecer ao projeto de lei número 5/2016, de autoria do chefe do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a celebrar termo aditivo ao contrato número 99005425001, firmado com a União ao amparo da medida provisória número 2/185/35, de 24 de agosto de 2001, e suas edições anteriores, para alteração das condições nele estabelecidas, nos termos da Lei Complementar Federal número 148, de 25 de novembro de 2014, regulamentada pelo Decreto Federal 8.616, de 29 de dezembro de 2015, após minudentes e acurados estudos sobre as proposituras em análise, acordaram por exarar parecer favorável, eis que não existe impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito da via, deixo a critério do colendo plenário. É este o parecer. Pela ordem, senhor presidente. Senhor vereador. Tendo parecer favorável, requer que venha a ordem de hoje para ser discutido e votado. Comentar o pedido do vereador. Está em votação. Vai a discussão e votação ainda hoje. Aprovado todo vereador. Veio o parecer e depois veio... Parecer vai ter o decreto aqui dentro. Parecer número 06/2016. Assunto: biografia do ilustre senhor Arnaldo Carvalhaes da Silveira Costeira. Relator Carlos Aparecido Jamarino. Senhor presidente, senhores vereadores, a Comissão de Ética que a este subscreve, reunida nesta data, encarregada de opinar sobre o bojo da biografia do excelentíssimo comerciante, senhor Arnaldo Carvalhaes da Silveira Costeira, apresentado nesta comissão por todos os vereadores, com a finalidade de apresentação do projeto de decreto legislativo número 1/2016, outorgando-lhe o título de cidadão itapirense. Com a responsabilidade de analisar, sob o ponto de vista ético, a viabilidade da tramitação da propositura, acordou esta comissão pelo parecer favorável, pelos inestimáveis serviços prestados ao município de Itapira pelo ilustríssimo senhor Arnaldo Carvalhaes da Silveira Costeira. O senhor Arnaldo Carvalhaes da Silveira Costeira nasceu na freguesia da Sé, do concelho de Lamego e distrito de Eliseu, em Portugal, a 20 de abril de 1946, filho de Arnaldo Leite da Silveira Costeira e Maria Manuela de Almeida Carvalhaes da Silveira Costeira. Conforme extensa biografia em anexo, com exposição de tudo que participou e como grande seguidor das doutrinas espíritas, é merecedor do título de cidadão itapirense que os nobres vereadores desta Casa de Leis propõem. Por todo exposto que da biografia do homenageado consta, esta comissão opina pela tramitação do projeto de decreto legislativo número 1/2016. Finalzinho. É este o parecer. Agora você lê o decreto. Ele vai ler o decreto também. Decretos. Só isso aqui. Só o decreto aqui, você lê aqui. Projeto de decreto legislativo número 1/2016. Decreto legislativo, artigo 1º, fica concedido o título de cidadão itapirense ao excelentíssimo e renomado espiritualista senhor Arnaldo Carvalhaes da Silveira Costeira, pelos inestimáveis e relevantes serviços prestados à comunidade itapirense. Baixa as comissões. Comissões. Parecer número 7/2016. Assunto: biografia do ilustre senhor André Luiz Chiarini Vilar. Relator Marcos Paulo da Silva. A Comissão de Ética que a este subscreve, reunida nesta data, encarregada de opinar sobre o bojo da biografia do excelentíssimo comerciante senhor André Luiz Chiarini Vilar, apresentado nesta comissão por todos os vereadores com a finalidade de apresentação do projeto de decreto legislativo número 2/2016, outorgando-lhe o título de cidadão itapirense. Com a responsabilidade de analisar, sob o ponto de vista ético, a viabilidade de tramitação da propositura, acordou esta comissão pelo parecer favorável, pelos inestimáveis serviços prestados ao município de Itapira pelo ilustríssimo senhor André Luiz Chiarini Vilar. O senhor André Luiz Chiarini Vilar nasceu na cidade de Campinas, estado de São Paulo, aos 2 de abril de 1991, filho do conhecidíssimo e respeitado espiritualista Sérgio Vilar. Conforme extensa biografia e anexo, com exposição de tudo o que participou e como grande seguidor das doutrinas espíritas, é merecedor do título de cidadão itapirense que os nobres vereadores desta Casa de Leis propõem. Por todo exposto que da biografia do homenageado consta, esta comissão opina pela tramitação do projeto de decreto legislativo número 1/2016. É este o parecer. Tem decreto aí. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e promulga o seguinte decreto legislativo.
fica conseguido o título de cidadão itapirense ao excelentíssimo e renomado espiritualista senhor André Luiz Chiarini Vilar, pelos inestimáveis e relevantes serviços prestados à comunidade itapirense. Assina toda a bancada. As comissões. Não havendo mais parecer, passamos aos votos pesar. 001-2016. Senhora Maria Helena da Rocha Corade. Fala o autor, embaixo. 02-16. Senhor José Osmar Pascoal. 316. Pastor Gessel Orsini, presidente da Assembleia de Deus de Itapira. Carlos Aparecido Jamarino. 4/2016. Senhor José Luiz Donati. Carlos Aparecido Jamarino. Senhora Joyce Maria Ruse Stefanini. Carlos Aparecido Jamarino. O ex-deputado estadual, senhor João Batista Breda. Carlos Alberto Sartori. Senhor José Carlos Baiode. Carlos Alberto Sartori. Senhor Hortêncio Pizzi. Rafael Donizete Lopes. Senhor Luiz Belmiro Ferreira, mais conhecido como Mirão. Rafael Donizete Lopes. A jovem Amanda Mariana Azevedo. Rafael Donizete Lopes. Senhor Jairo Rodrigues Gomes. Carlos Alberto Sartori. Senhor Marcelo Frederico Alves. Carlos Alberto Sartori. Senhor José Aparecido da Silva. Carlos Alberto Sartori. Senhor Brás Rodrigues. Carlos Alberto Sartori. Senhor Paulo Roberto Frois. Carlos Alberto Sartori. O médico cardiologista... voto de congratulação. De acordo com o regimento, fazemos um minuto de silêncio. De acordo com o regimento interno da Casa, temos um minuto de silêncio. Está em votação o requerimento pesar. Aprovado por todos os vereadores. Passamos de imediato ao requerimento. Voto de congratulação com o médico cardiologista Dr. Mossassi Mituzaki pelo transcurso de seu 80º aniversário de nascimento, celebrado dia 6 de janeiro. Carlos Alberto Sartori. Está em discussão. Está em votação. Aprovado por todos os vereadores. Voto de congratulação com o ex-prefeito municipal, senhor Davi Mauro Filho, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 18 de janeiro. Carlos Alberto Sartori. Está em votação. Está em votação. Aprovado por todos os vereadores. Voto de congratulação com o senhor Jerônimo Terra, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 30 de janeiro. Carlos Alberto Sartori. Está em discussão. Está em votação. Aprovado por todos os vereadores. Voto de congratulação com o senhor João Batista Sartori pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 4 de janeiro. Carlos Alberto Sartori. Está em discussão. Está em votação. Aprovado por todos os vereadores. Voto de congratulação com a comunidade de São Sebastião, no Jardim Tamaracá, na pessoa do padre João Gonçalves da Silva, pelos brilhantes festejos religiosos. Carlos Alberto Sartori. Está em discussão. Está em votação. Aprovado por todos os vereadores. Requerimento 6 de 2016. Requer do senhor prefeito municipal e Secretaria de Negócios Jurídicos e Cidadania para que abra processo para a cessão dos benefícios concedidos à empresa Arte Móveis por descumprimento do inciso 5º do artigo 2º da Lei Complementar 5.430, de 27 de agosto de 2015. Marcos Paulo da Silva. Ordem do dia.
0216. Indicação agora, né? É. Sugere ao senhor prefeito encaminhar projeto de lei criando o Banco Municipal de Alimentos. Joilson Batista Militão da Silva. Ordem do dia. 0316. Senhor prefeito, só. Sugere ao senhor prefeito determinar a Secretaria Municipal de Saúde que forneça lanches aos pacientes que fazem tratamento de saúde em outros municípios. César Augusto da Silva. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Gostaria que as indicações 03/2016, 04/2016, 05/2016 seja lido na íntegra. Requer. Está em discussão a indicação 0216. Não tem discussão, é direto. Hã? A indicação é direta. Senhor prefeito. Mas é, senhor prefeito. Já está verdade. Já está passando aqui. Peço que lê na INCA. 316. Indicamos ao senhor prefeito municipal escutado o insígne plenário para que determine a implantação de equipamento redutor de velocidade tipo lombada na rua Santa Catarina, esquina com a rua Rio de Janeiro. Além disso, que o Departamento de Trânsito promova a devida sinalização do local, com pintura de solo e faixas de pedestres e sinalização vertical. Marcos Paulo da Silva. Passo, senhor prefeito. 4/2016. Indicamos ao senhor prefeito municipal, escutado o insígne plenário, determinar ao setor de trânsito da municipalidade que tome providências no sentido de instalar semáforos para pedestres nas avenidas Rio Branco, São Paulo e Rua 15 de Novembro. Marcos Paulo da Silva. Passo, senhor prefeito. 5/2016. Indicamos ao senhor prefeito municipal, escutado o insígne plenário, para que determine ao Departamento de Trânsito da Secretaria Municipal de Defesa Pessoal para que sejam elaborados os estudos necessários para permitir-se a implantação do dispositivo redutor de velocidade tipo lombada ou faixa de pedestre elevada nas seguintes vias: Rua Itália, próximo ao cruzamento das ruas Inglaterra e França; Rua Inglaterra, no trecho compreendido entre as ruas Itália e Polônia; Rua José Rosário, esquina com a Rua Capitão Francisco Rocha, de frente ao numeral 95; Rua José Antônio Felian, próximo à creche municipal Josefa Eliseu da Silva, no Flávio Zac; Rua Santa Catarina, preferencialmente próximo ao numeral 128, com a finalidade de se reduzir os riscos aos quais ficam expostos moradores e transeuntes diante da alta velocidade imprimida aos seus veículos por motoristas que trafegam pela cidade citada via pública. Da mesma forma, indicamos outra lombada na Rua Rio de Janeiro, no cruzamento com a Rua Santa Catarina, uma vez que constitui-se em corredor viário de tráfego intenso por interligar na região da Vila Iuse, Avenida Comendador Virgulino de Oliveira, Avenida Brasília, duas das principais e mais movimentadas artérias do complexo viário urbano, razão pela qual atendendo à reivindicação de populares. Avenida Brasil, preferencialmente próxima ao numeral 2978, com a finalidade de se reduzir os riscos aos quais ficam expostos moradores e transeuntes diante da alta velocidade imprimida aos seus veículos por motoristas que trafegam pela cidade via. Vale destacar que, instalando a lombada, além de resolvermos o problema, estaremos atendendo diretamente à reivindicação do pastor Edivaldo, responsável pela Igreja Assembleia de Deus Perus. Vale frisar que, após a colocação da lombada, que o Departamento de Trânsito indique corretamente o obstáculo com placas e sinalização de solo para a correta orientação dos motoristas. Marcos Paulo da Silva. Passo, senhor prefeito. Número 6. Sugere denominar Rua Alugadouro Público de nossa cidade de Joana de Faria Sartorelli, Carlos Aparecido Jamarino. Senhor prefeito. Sugere estudos objetivando a instalação de academia ao ar livre nos bairros de Eleutério, Ponte Nova e Barão Ataliba Nogueiro. Carlos Alberto Sartori. Sugere estudos objetivando a instalação de academia ao ar livre no Brás Cavenaghi. Carlos Alberto Sartori. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem. Tendo em vista que essa academia já foi indicada anos anteriores e já foi divulgado também, a Prefeitura vai fazer a instalação esse ano já dessa academia no Brás Cavenaghi. Bem, passo, senhor prefeito. 9/2016. Sugere estudos objetivando a instalação de academia ao ar livre na Vila Figueiredo. Carlos Alberto Sartori.
Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Gostaria que a indicação 10/2016 seja lida na íntegra. Como é que é, pastor prefeito? 10/2016 na íntegra. Indicamos ao senhor prefeito municipal, escutado o insígnia plenário, para que determine ao departamento competente que promova a instalação de playground no bairro Santo Expedito, visando oferecer mais lazer e diversão às crianças que utilizam o local. No local existem muitas crianças, porém são poucas as opções de lazer, motivo pelo qual os pais pedem que sejam instalados brinquedos infantis nas proximidades. Marcos Paulo da Silva. Pastor prefeito. Presidente, peço trabalho por 10 minutos para que possa a organização da pauta. Peço que faça chamar os seus vereadores. Carlos Aparecido Jamarino, Carlos Alberto Sartori, César Augusto da Silva, Décio da Rocha Carvalho, Joilson Batista Militão da Silva, Juliano Feliciano, Marcos Paulo da Silva, Maurício Casimiro de Lima, Pedro Tadeu Stringuete e Rafael Donizete Lopes. Aí do expediente, faça a leitura dos ofícios. Luiz Fernando Baiode e Sueli Aparecida Canela Baiode agradece os votos pela comemoração aos 40 anos de casamento. Yes. Laércio Luiz Pellegrini agradece o requerimento de pesar pelo falecimento de sua esposa. José Maria Marconi agradece os votos pela passagem do seu aniversário, quando comemorou 80 anos. Certo. Dr. Everton Orivaldo Machado, Dr. Paulo José Colosso Sartori, Marcos Rodrigues Gomes, anunciam a formação do novo Conselho do Hospital Municipal de Itapira, nova diretoria clínica do hospital. Ciente. A Caixa Econômica Federal anunciam liberação de uma verba de R$ 113.594,26, destinado ao programa Saneamento para Todos, para Itapira, modalidade de abastecimento de água. Ciente. A Banda Lira Itapirense encaminha o relatório trimestral de atividades dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2015. Ciente. A Secretaria de Defesa Social e Defesa Civil anunciam que estiveram vistoriando a ponte José Marquezine e suas passarelas, conforme o requerimento feito. Foi elaborado o auto de vistoria que se encontra anexo. Ciente. O Lar São Vicente de Paulo vem, por meio deste, apresentar as prestações e contas das verbas municipal, estadual e federal do quarto trimestre de 2015. Ciente. A Casa de Repouso Allan Kardec entrega a prestação de contas referente à subvenção recebida durante o ano de 2015 no valor de R$ 50 mil. Certo. Não havendo mais ofício, passando imediato à ordem do dia. Assunto: projeto de lei número 001/2016. Autoriza a renovar convênio celebrado na área de cultura e turismo. Autor: prefeito municipal. Está em discussão o projeto. Senhor vereador, da palavra, está em única votação o projeto. Aprovado por todos os vereadores. Assunto: projeto de lei número 02/2016. Autoriza a abertura do crédito especial no valor de 130 mil. Autor: prefeito municipal. Está em discussão. Peço palavra. Palavra, vereador Marco Paulo. Boa noite, presidente, vereadores, público que nos honra com a presença, imprensa escrita e falada. Esse projeto de lei, eu gostaria que o líder do prefeito viesse aqui e explicasse um pouco para a gente a respeito dessa abertura de crédito especial no valor de R$ 130 mil. Uma vez que esse dinheiro está saindo da assistência educacional, mais educação para Itapira, manutenção de ensino fundamental, assistência educacional, material e bens ou serviços para distribuição gratuita.
Daí entra aqui para o ensino fundamental, mais educação para Itapira, construção, reforma, ampliação do prédio, ensino fundamental, aquisição de imóveis. Eu tenho umas dúvidas e gostaria que o líder esclarecesse, para a gente estar podendo votar junto um projeto, mas sanando as dúvidas. Por causa com dúvida, eu acabo muitas vezes, como eu já fiz aqui, votando contra, me abstendo de votações, por causa do que não chega o esclarecimento. Mas chegando o esclarecimento, a gente tendo um consenso, a gente vai estar analisando melhor. Uma vez que a mensagem do prefeito colocou aqui, né? Pelo presente, encaminhamos a essa excelência a Câmara Municipal, apreciação de nobres edis, incluso o projeto de lei que dispõe a abertura de um crédito especial no valor de R$130 mil. A abertura do presente crédito especial se faz necessária para face a parte das despesas com desapropriação de área pertencente ao educandário Nossa Senhora Aparecida, destinada à regularização de unidade escolar denominada EMEB Cônigo Mateus Ruiz Domingues. Uma vez que não ficou prevista a dotação orçamentária em 2016 na Secretaria Municipal de Educação para esta finalidade. Esperamos que o presente projeto mereça a acolhida dessa casa, solicito tramitação nos termos 47 e aproveito a oportunidade de reiterar Vossa Excelência, protesto de elevada estima e consideração. Vendo assim, essa EMEB, o ano passado, foi ventilado pela Secretaria de Educação, que ali ia ficar só uma EMEI, MF, né? E não uma EMEB. Tendo em vista agora uma desapropriação para ampliação, a gente gostaria de saber como que é isso aí, e que uma vez que foi falado já na rede de educação, que essa EMEB deixaria de existir. E tendo em vista também, a gente temos outras EMEI que precisam de melhoria, EMEB que precisam de melhorias, e agora a gente vem com uma desapropriação de área para a construção. Então, eu gostaria que o líder viesse aqui para poder sanar os problemas. Parte, já explico para o senhor, vereador. Olá, vereador líder. Boa noite a todos. Marcos Paulo, na verdade, a mensagem é bem clara, vereador. Se o senhor observar, faça as despesas com a desapropriação da área pertencente ao educandário, não é EMEB, então a desapropriação foi do educandário, destinada à regularização daquilo que já tem. Então, é uma área que o cônigo já usa, né, que já tem a sua utilidade, que vai ser feita a regularização e não teve a dotação orçamentária prevista para 2016. A mensagem é clara, objetiva e simples, na verdade. Não tem grandes delongas sobre essa situação. Continua a discussão do projeto. O vereador falar está em votação. Aprovado por todos os vereadores. Assunto: projeto de lei 03/2016. Autoriza a abertura de um crédito especial no valor de R$ 29.130,09. Autor: prefeito municipal. Está em discussão o projeto. E um vereador vai falar, está em votação. Aprovado por todos os vereadores. Assunto: projeto de lei 004/2016. Autoriza a abertura de um crédito especial no valor de R$600 mil. Autor: prefeito municipal. Está em discussão o projeto. A palavra, vereador líder. Senhor presidente, o projeto de lei de autorização na verdade, de excesso de arrecadação do Estado resultante de receita não prevista de convênio firmado com o governo estadual. Essa autorização para abertura de crédito especial, na verdade, ele vem através de uma emenda conseguida pelo deputado Barros Munhoz para projeto de infraestrutura, asfalto e infraestrutura de uma forma geral. Então, em tempos de crise, em tempos de dificuldade econômica, conseguir uma verba de R$600 mil, uma liberação para a infraestrutura tem que ser comemorada. Nós temos que dar os parabéns ao deputado por sempre estar olhando por nossa cidade. E é uma receita não prevista que vem em benefício à nossa cidade.
Terminou a discussão. No vereador da palavra está em votação. Aprovado por todos os vereadores. Assunto: projeto de lei número 005/2016. Autoriza o Poder Executivo a celebrar o termo aditivo ao contrato número 990054250001, firmando com a União ao amparo da medida provisória número 2.185/35, de 24 de agosto de 2001, em suas edições anteriores, para alteração nas condições nele estabelecida, nos termos da Lei Complementar Federal, número 148, de 25 de novembro de 2014, regulamentando pelo Decreto Federal número 8.616, de 29 de dezembro de 2015. Autor: Prefeito Municipal. Com a palavra, o vereador Carlos Jamarino. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, funcionários da casa, boa noite. Só para esclarecer esse projeto, que semana passada ele foi lido na íntegra, né, e gerou alguma dúvida, nós tivemos, em dezembro de 2015, um decreto do governo federal estabelecendo indexadores e normas para refinanciamento de dívidas do Estado e do município para com a União. Dívidas que foram celebradas já antigamente e que, no nosso caso, o município já vem há muito tempo pagando, e acho que todos vocês sabem, né? Quando nós fazemos uma dívida a longo prazo, pagamos, e o débito, o saldo devedor, ele continua alto. Então, o decreto 8.616, de dezembro de 2015, ele estabeleceu critérios de indexação dos contratos de financiamento, refinanciamento de dívidas celebradas entre a União ou Estados, o Distrito Federal e municípios. Procedimentos para formalização dos termos aditivos, os programas de acompanhamento fiscal celebrados entre União e municípios, programas de reestruturação e de ajuste fiscal celebrados entre União e municípios. Pois bem, em 1999, outubro de 99, a Câmara Municipal aqui de Itapira aprovou uma lei, a Lei 3.146, que estabelecia e que dava condições para que a Prefeitura, né, refinanciasse suas dívidas com a União. 1999. Nesse decreto. Os contratos de refinanciamento de que trata esta lei serão formalizados observando os termos e condições estabelecidos em uma medida provisória de setembro de 99. E, ao longo do tempo, isso daqui foi sendo pago até esse decreto de dezembro de 2015, onde ele estabelece esses indexadores, ele estabelece os descontos que serão aplicados nesse trabalho e qual é o saldo devedor aplicado em 1º de janeiro de 2013, que serão contemplados nesse daqui. O próprio decreto estabelece uma metodologia de cálculo que vem beneficiar e muito os municípios. No caso específico de Itapira, nós tínhamos, em janeiro de 2013, uma dívida de R$12.518.000, específico nesse contrato estabelecido em 99. Com essa metodologia, com esse decreto, esse saldo devedor passou a R$4.093.000, houve um valor de desconto de R$8.425.000, então ficou o valor da dívida em 1 de 11 de 2015, com a aplicação das condições estabelecidas no artigo 2º da Lei Complementar 148. Saldo refinanciado, R$4.234.000. Saldo de crédito a compensar que o município ainda tinha com a União, R$3.938.000. Saldo devedor em 1 de 11 de 2015, R$295.982.000. Ou seja, um saldo devedor de 12 milhões, ele caiu para 295.000. Qual é a metodologia disso? Em aprovando isso daqui, isso é encaminhado ao Tesouro Nacional, que vai fazer um aditivo nesses contratos e vão estabelecer o prazo de pagamento de R$295.000. Pode ser 2 meses, 3 meses, 1 mês, eles vão estabelecer os critérios de pagamento agora. Então, é essa que é a questão. Pois não. Carlão, a dúvida que surge desse vereador é o seguinte: nós discutimos abertamente aqui o orçamento de 2016 e que foi aprovado aqui anteriormente a esse decreto. E esses valores estavam certamente inseridos
no orçamento de 2016. Possivelmente. Procede? Possivelmente. Esse decreto, como eu disse aqui, a data dele é de 29 de dezembro de 2015. É no último dia útil do ano que a presidente baixou esse decreto e que estabeleceu. Então, por isso que rapidamente está se fazendo isso daqui, porque ele tem que ser aprovado. Nós não podemos perder essa oportunidade de uma dívida de 12 milhões cair para 295 mil, beneficiando o município e os outros municípios que têm essas condições, mandar para o Tesouro Nacional para fazer o aditivo e ele estabelecer as condições e o prazo de pagamento disso daqui. Ok? Obrigado. A palavra. O esclarecimento do Carlão, acredito que muito bom, muito técnico, né? E primeiramente também, Carlão, que na conversa que nós tivemos com o prefeito, com todos os vereadores juntos, o próprio Banco do Brasil procurou a prefeitura para fazer a minuta do projeto de lei, né? É um projeto de lei que vem sendo utilizado por maior parte das cidades do Brasil. Informando em conversa com o pessoal do banco, o governo, de tempo em tempo, ele permite essa consolidação das dívidas com a União. Então, ele pega um certo X de dívida que você tem, consolida e faz a divisão, para que o município tenha a capacidade de pagar e diminua a sua capacidade de endividamento. Só que existiram juros abusivos em cima disso, e essa é a correção do indexador. Que nem quando o Carlão ele falou sobre dos 12 milhões que caíram para 295 mil reais, foi tudo juro excessivo que o município pagou ao longo do tempo. Então, ele vem, na verdade, balizando a situação, trazendo a realidade, a dívida que foi paga, e vem melhorando, como o senhor mesmo falou, dentro do orçamento. Isso é um fato. Ele aumenta a capacidade de endividamento do município, né? Ou seja, ele tira uma dívida pré-existente de 12 milhões e trazendo para uma dívida de 250 mil reais. É bom para o município de qualquer forma, vem em prol a todos nós e ao município. Eu acho bastante oportuno e falar abertamente à população nesse momento, depois da explanação dos dois nobres vereadores da situação, é que nós estamos aqui diante de um caso da qual o município está tendo benefício de dívidas que vem vindo ao longo dos anos. Mas discutimos abertamente o orçamento, Vossa Excelência se recorda bem, inclusive a minha preocupação com relação ao orçamento, já está, inclusive, registrado nos anais dessa casa, um orçamento negativo, um orçamento na qual 13% são pendências do município com diferentes parcelamentos a nível estadual e a nível federal. Mas nós gostaríamos que os nobres vereadores, e principalmente o líder do prefeito, sabemos que esse decreto foi posterior a todas as discussões na qual, no final do ano, nós elencamos aqui com relação ao aumento de IPTU, com relação ao aumento de água, com relação a várias tarifas que penalizam a população itapirense. E quando nós discutimos esses assuntos aqui, sempre veio à tona, e a justificativa principalmente do líder do prefeito, era no sentido de justificar isso para, de um modo geral, do cenário político e econômico, principalmente do país. Mas nós gostaríamos que a prefeitura mostrasse para a população itapirense, através dessa diminuição de dívidas, a maioria amortizações de juros, que o contribuinte itapirense, muitos nem sabem, mas sai do bolso do contribuinte itapirense, porque é dinheiro que a prefeitura paga de juros, mas que poderia ser investido
lá no cais, quando falta remédio, poderia ser investido em diversos segmentos da municipalidade. Nós esperamos e achamos bastante oportuno de ouvir isso do líder do prefeito, ouvir a explicação dada pelo nobre vereador Carlos Jamarino, mas nós queríamos o retorno dessas amortizações de dívidas para o cidadão itapirense. Porque é fácil vir aqui e falar, olha, a prefeitura está tendo um benefício de uma dívida de milhões, está baixando para 200 e pouco. Mas aqui, como vereador e como representante da população itapirense, nós queremos, sim, que essas amortizações que estavam incluídas no orçamento, o senhor sabe muito bem disso, nós nos debatemos bastante aqui, para que isso seja revertido mesmo, de fato, para a população. O senhor permite depois uma parte? Sim, vereador, já pode aproveitar. Eu concordo com o discurso do senhor sobre essa preocupação. Lembrando que esses 12 milhões, obviamente que não são numa parcela única. Isso aqui é uma dívida de longo prazo, de muitos anos, né? Não é o montante de 12 milhões para esse ano, e sim dentro de uma escala de 10, 15 anos para se fazer esse pagamento. Com a liberação dessa dívida, com a diminuição desses volumes, com certeza serão aplicados. Hoje o senhor bem sabe que o cenário econômico do país, continuo falando sobre isso, ele é terrível. A gente vê o Rio de Janeiro, a situação da saúde, a gente vê o país todo numa crise muito grande de dengue, de zika e de tudo mais, e toda a sobra financeira, com toda certeza, vai ser aplicada. E que cidade hoje que não vive a necessidade de ter sobras para aplicar em qualquer área? Nenhum gestor vai deixar de aplicar o dinheiro aonde realmente tem necessidade. Então, eu concordo com o senhor e acredito e tenho certeza que esse dinheiro será bem aplicado, seja na saúde, seja na habitação, seja na parte de obras da cidade. Obrigado, vereador, mas eu vejo o seguinte, vereador Maurício, seria muito, mas muito mesmo pedir, se nós tivéssemos um prefeito competente. Na minha visão, o Paganini é um péssimo gestor. Essa é a minha opinião. E talvez seja a opinião de uma grande parcela, se não a maioria da população itapirense hoje. Com todo o respeito. Mas é essa a minha opinião, vereador Marquinhos. Porque um prefeito que deixa de priorizar coisas essenciais para fazer coisas desnecessárias, na minha visão, é um prefeito que está condenado a deixar o nome dele para a história do Executivo itapirense. Essa é a minha opinião. Ficaria imensamente feliz se nós tivéssemos um prefeito que chamasse a responsabilidade para ele, porque é um prefeito submisso. Um prefeito que numa semana, na sexta-feira, por decreto, praticamente destrói um campo de futebol no ZSEC, e na terça-feira ele revoga o mesmo ato dele, para mim, na minha opinião, não merece o respeito de quem o colocou lá e não merece o respeito de quem espera alguma coisa dele, no último ano do mandato dele. E as promessas, hein? Nós não estamos aqui discutindo as promessas. Obras mirabolantes, que certamente não sairão do papel. Então, é nesse sentido, nós esperamos que esse prefeito faça aquilo que foi, de fato, delegado a ele. Que, infelizmente, passado 3 anos e 2 meses de governo, o que nós observamos, infelizmente, é um péssimo mandato, um péssimo administrador. Infelizmente, o que nós temos para falar hoje é que a caneta do chefe maior do Executivo de Itapira, infelizmente, está em péssima mão. Concorda, vereador César? É essa a realidade. Concede uma parte? Concedo, vereador. Tendo em vista que, como a Prefeitura está conseguindo, através dessa lei aí também, essa amortização na dívida de 12 milhões para 290 mil, cabe aí quase 97% que vai ficar aqui para o município.
Isso aí poderia também, já que não vai ter essa dívida aí, um aumento para o servidor público, municipal, algumas coisas para estar colocando também. Aí, mais uma coisa para o sindicato também poder cobrar do executivo um aumento melhor, por causa conseguiu reter uma dívida aí de mais de 11 milhões e meio. Concordo, vereador. É um bom momento para se discutir essas ponderações e fazer votos para que, ao menos, alguma coisa seja feito. Venha de retorno. Obrigado. Continua a discussão do projeto. Está em votação o projeto. Aprovado por todos os vereadores. Não havendo mais projeto de lei, passamos no requerimento. Requerimento 522/2015. Requer oficiar o senhor prefeito solicitando medidas preventivas em relação ao estado de abandono do antigo 1º Distrito Policial. Autor Marcos Paulo da Silva. Está em discussão, está em votação. Aprovado por todos os vereadores. Requerimento 006/2016. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Retiro esse requerimento 06. Retirado pelo autor. Não havendo mais matéria, a presidente agradece a presença dos senhores vereadores, público dos internautas, dos ouvintes da Rádio Clube, prestigiando nosso trabalho. Funcionário, declaro encerrado os trabalhos, presente sessão. Boa noite a todos.